Bom, vamos falar um pouco sobre semiologia das glândulas salivares. Antes de falar das doenças que acometem as glândulas salivares, relembrar da importância de uma boa semiologia para o diagnóstico dessas doenças é importante. A principal ferramenta para a busca diagnóstica das doenças das doenças de glândulas salivares, elas estão relacionadas com um bom exame clínico e também semiotécnica. Então, o exame clínico, que vocês bem sabem, ele é formado por anamnese, um exame físico, e a anamnese estruturada e direcionada, ela é bem importante na investigação dessas doenças de glândulas salivares. Como exame físico, tanto extraoral e intraoral, então uma boa inspeção das áreas da cavidade oral, bem como das áreas extraorais, elas são importantes no sentido da gente visualizar essas estruturas, perceber assimetrias e também realizar uma semiotécnica vinculada, que é o exame de palpação, principalmente a palpação bidigital, para investigarmos alterações de volume, consistência, alterações e também realizar o exame de ordenha da glândula. Então, a gente perceber pela abertura das glândulas salivares, onde elas têm os orifícios, onde irão lançar a saliva na cavidade oral, fazer o exame de ordenha através da palpação bidigital, favorecendo o aparecimento da saliva, é extremamente importante no diagnóstico das alterações de glândulas salivares. Então, tendo um exame clínico bem direcionado, a gente também consegue apontar exames complementares que são também importantes para desfecho de diagnóstico dessas lesões de glândulas salivares. Então, temos as radiografias, principalmente a oclusal, como um importante exame intraoral para a gente perceber alterações dessas glândulas salivares. Então, a oclusal de mandíbula é uma radiografia bem indicada, bem como radiografias extraorais, como a PA de face, a oblíqua de mandíbula e a panorâmica. Além disso, temos o exame de ultrassonografia, que a gente também consegue perceber toda a citoarquitetura dessas glândulas salivares maiores. O exame de cintilografia, através de um marcador, de um radioisótopo, do exame de medicina nuclear, que é a cintilografia, a gente também consegue perceber a funcionalidade dessa glândula, onde esses marcadores de radioisótopos, eles conseguem perceber a performance de funcionalidade da glândula, desde a sua produção de saliva até a sua ejeção de saliva. Temos um outro exame, já mais ultrapassado, quase que atualmente não é utilizado, que é o exame de cialografia. Então, antigamente era um exame bastante utilizado para perceber e para realizar o estudo do sistema excretor, dessa glândula. Então, os ductos vinculados a esse sistema de drenagem da glândula era percebido através da injeção de um contraste no orifício de abertura dessas glândulas na cavidade oral. Era injetado esse contraste e logo após realizado uma radiografia extraoral. E daí se percebia todo o sistema coletor que a gente consegue ver através dessas imagens. Com o advento da radioimagem, dos exames de imagem de um modo geral, esse exame atualmente ele ficou um pouco em desuso, sendo substituído por outras técnicas, como a ultrassonografia, muito utilizada, e outros que eu vou mencionar no decorrer da aula. O outro exame também utilizado é a PAAF, que é a punção aspirativa por agulha fina, onde eu posso utilizar um citoaspirador, que promove uma pressão negativa e com ela eu consigo coletar células do parênquima da glândula. Essas células, uma vez coletadas pela punção aspirativa,
por agulha fina, ela é depositada numa lâmina e a gente consegue perceber toda a celularidade com a leitura através do microscópio e daí revelar a natureza citológica de alteração que existe na glândula, por exemplo. Outros exames que atualmente são utilizados é a tomografia computadorizada e a ressonância magnética nuclear. A gente consegue ver todo o tecido mole, né? Presença de artefatos, cialolitos, alterações de corpo estranho. Então, são exames atualmente substituídos, onde a gente tem um entendimento da anatomia macroscópica, tanto do ducto coletor, quanto também do parênquima da glândula. Então, atualmente, esses exames são substituídos quando a gente pensa no passado no uso das cialografias aqui, representadas na imagem. Outro exame também que a gente pode utilizar é o exame de cialometria. Então, a gente consegue fazer a medição do fluxo salivar em dois momentos, tanto em repouso quanto estimulado. Então, a gente consegue perceber se existe uma hipersalivação, uma salivação normal ou uma hipossalivação através da medição na unidade de tempo do fluxo da saliva. Outros exames também são interessantes para avaliação, para o diagnóstico de alterações das glândulas salivares, como os exames bioquímicos, enzimáticos e sorológicos. Tendo um bom exame físico associado com exames complementares, aí a gente consegue estudar essas doenças de glândulas salivares, determinar como chegou a esse diagnóstico e também realizar tratamentos, que é o que a gente vai estudar agora. Então, a gente começa com um grande grupo de alterações que a gente chama de cialodenoses, que nessas cialodenoses nós teremos a alteração do volume da glândula sem sintomas. Então, como conceito geral, temos que essas cialodenoses são desordens não inflamatórias, incomum, acometendo em sua maioria a glândula parótida. Quais são os principais sinais e sintomas atribuídos a essas cialodenoses? Então, a gente tem, por exemplo, tumefação bilateral ou unilateral, e o detalhe importante é que geralmente são assintomáticas, os pacientes não referem dor ou sintomatologia de incômodo. Com relação à cialometria, geralmente o fluxo salivar se dá com normalidade ou com um aumento substancial, denominando assim uma característica de hipersalivação, também denominada de cialorreia. E quando utilizado, principalmente no passado, a cialografia, a gente tinha, por exemplo, uma característica importante como palavra-chave, como árvores sem folhas. Então a gente tinha todo o sistema secretor sem a perfusão do parênquima, mostrando que existia uma alteração específica no parênquima da glândula, né, na parte dos ácidos da glândula. Então, como causas específicas de cialodenoses, podemos citar doenças endócrinas, como diabetes mellitus tipo 1 e 2, a gravidez, o hipertireoidismo e a acromegalia. Alterações nutricionais como desnutrição, anorexia, bulimia e alcoolismo também contribuem como causas para aumento de volume da glândula, associado a não alteração de sintoma, né? Forma assintomática, ou então medicamentosa. Né? Então, alguns medicamentos, como antihipertensivos e psicotrópicos, podem causar alteração de volume da glândula sem proporcionar sintomas relevantes. Já o outro grupo, que são as cialodenites, nós vamos ter alterações de volume, esse sim, com sintomas. Então, são processos inflamatórios crônicos ou agudos ocasionados por doenças autoimunes ou ainda por bactérias e vírus. Então, os principais sinais e sintomas é edema local, dor e diminuição da secreção salivar. Vale lembrar que nesses pacientes, o que é mais indicado para eles com relação à diminuição da secreção seria a hipossalivação, podendo não estar associado com xerostomia. Que xerostomia é a sensação de boca seca.
Então, como nessas cialodenites temos 3 agentes etiológicos diferentes, viral, bacteriano e não infeccioso, essa etiologia ela tem 2 formas de aparecimento, né? A primeira pode ser ocasionada por infecção retrógrada causada por um micro-organismo, ali no sistema secretor da glândula. Ou, secundariamente, podemos ter repetidos quadros de inflamação aguda que levam a uma metaplasia da mucosa do epitélio ductal. Então, essa metaplasia é o que a gente chama de cielactasia, que é uma alteração no lúmen, na luz do ducto secretor, desfavorecendo o fluxo dessa saliva. Por isso que a diminuição está associada a sinais e sintomas inerentes dessa cialodenite. Então, estudando de forma segmentada cada agente etiológico desses, então, na viral, o principal exemplo que nós temos é a parotidite epidêmica, também chamada de cachumba ou papeira, que é uma doença viral causada pelo paramyxovírus. Os principais sinais e sintomas envolvidos é a hipertermia, cefaleia, mal-estar, anorexia e mialgia. Geralmente os pacientes cursam com assimetria facial por conta do aumento de volume que vai existir na região de glândulas salivares e geralmente elas acometem em sua maioria a parótida, seguida das glândulas submandibulares e por fim sublinguais. Os pacientes, em alguns casos, podem ter complicações em virtude do tropismo que o vírus tem por glândulas sexuais. Então, os pacientes podem ter 2 alterações. No homem, a epididimorquite, uma alteração específica lá do testículo, da parte do epidídimo, e nas mulheres, a ooforite, uma inflamação importante viral por conta da contaminação do vírus, que a gente denomina de ooforite. Atualmente, existe uma profilaxia preventiva para essa doença especificamente, que geralmente é uma vacina que é dada na infância, que a gente denomina de tríplice viral. Ela contém essa imunoproteção. Já a bacteriana, ela é vinculada basicamente por 3 tipos de bactérias, que é o Staphylococcus aureus, o Streptococcus e os pneumococos. O grupo de idosos são os mais acometidos, muitas vezes tendo uma evolução significativa para o aumento de volume por conta da diminuição do fluxo salivar, constituindo assim sensação de boca seca, que é a xerostomia. Geralmente a glândula parótida é a mais acometida e neste caso especificamente, no exame de ordenha, muitas vezes lá na carúncula ou na papila parotídea, eu vou ter a secreção de exudato purulento, o que de fato culmina para alteração cialodenite de forma bacteriana para esses casos, né? Muitas vezes acontece por conta da alteração da metaplasia do ducto secretor vinculado pela cielactasia. Então, diminui o lúmen, a luz do ducto secretor, favorecendo o acúmulo de bactérias e restos epiteliais, favorecendo assim a multiplicação da colônia de bactérias, promovendo a alteração. E já o terceiro tipo dessas cialodenites que a gente pode se reportar, a gente tem a causa autoimune, ou também chamada de não infecciosa, é a síndrome de Sjögren, que é uma desordem autoimune na qual as células imunes atacam e destroem as glândulas exócrinas, que produzem, na sua maioria, essas glândulas exócrinas, lágrima, que é a glândula lacrimal, e a saliva, que são as glândulas salivares. Vale lembrar que as glândulas sudoríparas, elas também podem estar envolvidas. Com isso, 3 características básicas contribuem para o diagnóstico da síndrome de Sjögren. Então, a gente, como tríade diagnóstica de características gerais, nós temos que o paciente apresenta uma tríade clássica, que é a xerostomia, sensação de boca seca, xeroftalmia, olho seco, e xerodermia, pele seca.
Outros órgãos podem estar afetados nessa síndrome, como rins, pulmões, fígado, pâncreas, cérebro e vasos sanguíneos. Geralmente essa síndrome surge aos 40, 50 anos de idade, sendo mais comum nas idades avançadas. Com relação ao gênero, as mulheres são mais acometidas na proporção de 9 para 1. Tem uma etiologia desconhecida, apesar de ter um fundo autoimune, mas não se sabe por que as pessoas vão produzir anticorpos que destroem essas glândulas exócrinas. E elas podem ser conceituadas de duas formas. A primária, onde eu vou ter especificamente o que denominamos de síndrome seca, ou seja, os pacientes vão ter alterações de xerostomia, xeroftalmia e xerodermia, caracterizando assim o que nós denominamos de síndrome seca, ou a síndrome de Sjögren secundária. Aí ele tem a síndrome seca associada com outra doença autoimune, como por exemplo, artrite reumatoide, lúpus eritematoso sistêmico, esclerodermia. Então, outras alterações autoimunes estão relacionadas. Então, como critérios para a classificação da síndrome de Sjögren, podemos citar os já clássicos, a tríade, olho seco, pele seca e boca seca. Entretanto, como diagnóstico objetivo para a síndrome, temos 3 exames específicos. O primeiro é o histopatológico de glândula salivar menor. Então, geralmente, os pacientes fazem uma biópsia. Geralmente, a área utilizada é o lábio inferior, onde a gente faz uma incisão e coleta glândulas salivares menores dessa região e manda para análise. Geralmente, o patologista vai observar por campo de visualização ilhas linfocitárias. Ele quantifica essas ilhas e daí, pela quantificação, pelo score da análise anatomopatológica, ele consegue determinar que aquelas glândulas elas podem apresentar um indício de inflamação linfocitária, caracterizando assim a síndrome de Sjögren. Então, a biópsia de glândula salivar menor é um critério objetivo. O teste de Schirmer e Rosa-Bengala são testes oftalmológicos, onde o oftalmologista vai determinar a quantidade de lágrima produzida. Então, ele consegue também fazer a medição, a quantificação da produção de lágrima através do teste de Schirmer. E também ele consegue perceber a alteração da mucosa ocular, se existe alguma ulceração, algum componente inflamatório. Aí ele usa um corante chamado Rosa-Bengala. Então, esses são testes oftalmológicos específicos. E os testes sorológicos específicos para a síndrome de Sjögren, onde através do exame de sangue a gente consegue determinar a titulação desses anticorpos, que quando positivos, caracterizam a síndrome. Então, tem anticorpos chamados de SSA, ou anti-Rho, e o anti-SSB, ou anti-LA. Esses são os principais anticorpos específicos para a síndrome. Então, geralmente, eles são prescritos quando o indivíduo está investigando síndrome de Sjögren. Vale lembrar que o consórcio americano e também o Colégio Europeu de Reumatologia, eles consideram síndrome de Sjögren quando o paciente positiva em 2 critérios desses objetivos. Então, se o paciente tem esses 2 critérios positivos, ou a histopatologia da glândula salivar, ou o teste oftalmológico, ou a sorologia, 2 desses 3 critérios se positivar, aí ele consegue determinar, assim, a síndrome para aqueles indivíduos. No passado, a gente utilizava a cialografia, aqui representada nessa imagem, onde eu tinha a cialografia aqui, é uma imagem, com a injeção aqui, ó, do contraste. Vejam que o sistema excretor ele não está anatomicamente normal. A gente observa pontos radiopacos, caracterizando assim uma palavra-chave, né, um termo denominado de árvore carregada de frutas ou cerejeira em flor. Vejam que a gente não consegue perceber o sistema de secreção, né,
Os ductos coletores aqui evidenciados. O que a gente vê aqui são fibroses pontuais. O que a gente determina aqui é uma cialactasia pontual do parênquima da glândula, que tem uma característica fortemente vinculado para a síndrome de Sjögren. Vale lembrar que esse exame, a cialografia, não era específico. Ele não era um critério diagnóstico objetivo específico para a síndrome. Ele era apenas se unir ao diagnóstico. Né? Só que atualmente, com o advento dos outros exames de imagem, como eu mostrei para vocês, praticamente a gente não utiliza ele. A gente prefere usar outros exames, como a cintilografia, como a ultrassonografia, a ressonância magnética nuclear. Entretanto, exames de imagem ainda não configuram, né, como critérios objetivos para a síndrome. Eles entram como complementares, para ver, por exemplo, a evolução da doença, a evolução da síndrome. Entretanto, vale lembrar que os objetivos, os mais solicitados no diagnóstico, são esses três aqui que eu acabei de falar: biópsia de glândula salivar menor, testes oftalmológicos e a sorologia com os testes anti-RO e anti-LA. Para tratamento, o tratamento é paliativo, porque a doença não tem cura. Então, os pacientes têm que ter uma qualidade de vida interessante, visto que eles vão ter uma ausência de lubrificação, tanto na parte do olho, como da pele, e também da cavidade oral. E isso traz danos sérios à qualidade de vida dos pacientes. Então, na nossa área, a gente pode usar artifícios de hidratação da mucosa oral, sempre estimulando os indivíduos a utilizarem hidratação, ou seja, ingerir bastante quantidade de líquidos de água, principalmente, uso de saliva artificial, estimular a secreção de saliva através de chicletes, né, pelo ato mecânico de mastigar, e também o uso de cialogogos, que são substâncias que induzem a secreção salivar, deixando ela mais aumentada, através de cialogogos, né, de medicamentos chamados de cialogogos. Como representantes desses cialogogos, temos a pilocarpina e a cevimelina. Atenção à ocorrência de infecções fúngicas. Diminuiu saliva, a cavidade oral perde a proteção natural. Então, os fungos, que são organismos saprófitos, né, que já existem ali, eles ficam em proliferação desordenada. Com isso, o aparecimento de candidíase pode ser evidenciado nesses pacientes. Então, sempre é importante investigar. Por conta também dessa diminuição ou ausência da saliva, esses pacientes têm que ter um controle rígido de cárie, então manter uma boa higiene oral, com escovação diária, sendo utilizado para esses casos escova bem macia, porque a mucosa não tem a proteção da saliva, então a mucosa fica mais friável, e também o uso de dentifrícios com flúor, justamente para promover uma proteção daquele esmalte dentário contra a cárie. Evitar também ambientes secos e ventosos e usar umidificante de ambiente, né, porque os pacientes têm o ressecamento natural da pele. Não fumar, também é interessante, encorajar os pacientes, e evitar o açúcar por conta do alto aumento de cárie devido à proliferação de bactérias cariogênicas mais presentes nesse grupo de pacientes pela ausência da saliva. Como diagnóstico diferencial, temos outras doenças, como a infecção pelo HPV, citomegalovírus, a fibrose cística, o diabetes mellitus, a sarcoidose, a cialolitíase e a malnutrição. Lembrando que aqui as figuras mostram bem aquelas características clínicas que nós já falamos. Então, observe que os pacientes podem cursar com quelite angular, com candidíase atrófica. A gente tem aqui a área da cavidade oral com esse aspecto pedregoso em forma de calçada, um despapilamento e aumento da coloração, sugerindo assim candidíase nesse caso específico. Alta taxa de cáries, né? Lembrando que esses pacientes eles vão ter principalmente cáries na região cervical, e os aumentos de volume aqui, evidenciando geralmente de forma simétrica, que podem estar relacionados à síndrome. Já doenças com etiologia desconhecida, podemos determinar
Um exemplo aqui que é a cialometaplasia necrosante, ou também chamado de cialometaplasia necrotizante aguda, que é uma doença inflamatória rara que acomete mais comumente glândulas salivares menores da região do palato. Então vejam que existem ulcerações, geralmente indolor, que irão aparecer com exposição óssea, muitas vezes mimetizando outras alterações, como por exemplo o carcinoma de células escamosas, fumantes em palatinos reversos, a gente pode parecer, uma osteonecrose. Existe uma etiologia incerta, mas geralmente os pacientes vinculados com essa alteração são pacientes fumantes, principalmente, e também quando, de forma inadvertida, o dentista faz a infiltração de uma grande quantidade de anestésico nessa área, promovendo, por exemplo, uma isquemia associada com necrose e alteração inflamatória importante com exposição óssea. Então, muitas vezes está vinculado a esse tipo de atrogenia que pode ocorrer durante a anestesia infiltrativa dessa região do palato, principalmente o palato duro. E não existe tratamento específico, geralmente é curetagem, aplicação de antibióticos locais e certificação da causa, né, que pode ser por conta do hábito de fumar ou por conta dessa alteração específica de infiltração exagerada de anestésico na área. Já a cialolitíase, ela é conceituada como uma obstrução do sistema excretor da glândula salivar por um elemento calcificado, que a gente consegue ver aqui nessa imagem, onde em loco eu tenho uma necrópse de glândula salivar submandibular, e eu consigo perceber que existe uma estase desse sistema secretor, uma atresia, irregularidades que podem ter favorecido o alojamento de restos celulares e bacterianos, com posterior depósito de minerais ao longo de um certo tempo, né? Então existe um tempo limite para que isso aconteça, favorecendo assim a formação do cálculo, esse cálculo aqui salivar, ou cialolito, constituindo assim o que a gente chama de cialolitíase. Para diagnóstico, vale lançar mão de exame complementar, muitas vezes exames extraorais, como exame de panorâmica ou oclusal de mandíbula, quando a gente tem suspeitas de cialolito na glândula submandibular e sublingual. Então, nesse caso aqui específico, eu consigo perceber um cialolito de uma dimensão importante, cerca de 4 centímetros. No manejo desses pacientes, geralmente a gente pode, no primeiro momento, induzir o aumento do fluxo salivar, fazendo com que esse ducto migre para a região de desembocadura dele, geralmente soalho de boca, e se for na parótida, mucosa jugal. Quando muitas vezes isso não acontece, ou quando esse cialolito fica retido no parênquima, o indicado é fazer a enucleação da glândula, a remoção cirúrgica da glândula. Em alguns pacientes, quando removidos esses cialolitos de forma mais espontânea, com cirurgia mais simples de ordenha, eles devem ser encorajados a utilizar uma maior hidratação e também usar estimulação do fluxo salivar, porque eles podem ter recidivas, né? Geralmente são grupos de pacientes que têm associado a isso, né? Cialolitíase renal. E geralmente são pacientes que não fazem hidratação frequente, não tomam água, né? Com constante frequência. Já entrando nas lesões, com aumento de volume mais pontual, nós temos o principal, ou a principal lesão vinculado à alteração de glândula salivar, que são os mucoceles, que é um termo utilizado para diagnóstico clínico do fenômeno de retenção de muco. Geralmente, a área mais acometida é a mucosa labial inferior, por estar associada a trauma,
e geralmente o tratamento é a excisão cirúrgica. Porque quando não acontece a excisão cirúrgica, ocorrem várias recidivas. Porque aquela área, né, vai ter o fenômeno realmente de reter o muco e extravasar. Então a bolha, né, que vai ser vinculada tem esse aspecto de cúpula translúcido ou arroxeado, dependendo do nível do trauma. E, de certa forma, o público mais acometido é o público pediátrico, né? Os pacientes infantis são os que têm maior acometimento desse tipo de alteração, sendo o mais comum. Já uma variante de localização anatômica para esse fenômeno de retenção e extravasamento de muco, temos as rânulas, que são localizadas exclusivamente no soalho de boca e possuem essa alteração translucente que lembra o ventre de rã. Muitas vezes, quando essa rânula ela ultrapassa o soalho de boca, ou seja, ela ultrapassa o limite do músculo milióide, que a gente consegue ver através aqui dessa tomografia, a gente denomina essa variante de rânula como rânula mergulhante. E muitas vezes, para esses casos aqui, a intervenção é cirúrgica. Então, geralmente é enucleação, remoção da glândula, juntamente com a lesão. Em muitos casos, pode-se realizar a marsupialização, que é a remoção parcial. É retirado apenas o teto, a cúpula, e suturado essas bordas. Então, existe uma cicatrização por segunda intenção. Geralmente, nas marsupializações de rânula, a gente tem uma recidiva maior. Então, na experiência que eu tenho, para tratamento das rânulas, o ideal é remover a glândula salivar, que está traumatizada nesse caso. Entrando nas neoplasias, de um modo geral, então no grupo das benignas, dos tumores benignos, temos um importante e mais comum das neoplasias de glândula salivar, que é o adenoma pleomórfico, também denominado tumor misto. Geralmente eles acometem, na sua maioria, a glândula parótida, e a idade aproximada de sua ocorrência é nos 45 anos de idade, com leve prevalência pelo sexo feminino. Nesses casos, o tratamento é a remoção cirúrgica da neoplasia, muitas vezes com margem de segurança para não ter recidiva. Então, exames complementares são utilizados no pós-operatório, então exames de imagem como ultrassonografia e posteriormente análise anatomopatológica. Aqui a gente mostra a necrópsia de glândula salivar maior, mostrando a enucleação, nesse caso aqui específico, com remoção total da glândula e cura do paciente. Aqui mostrando na fotomicrografia, revelando os ácidos, os cordões de ácidos com infiltrado inflamatório e um pleomorfismo celular bem evidente, células um pouco diferentes, né? O que caracteriza, consagra o diagnóstico de adenoma pleomórfico. Já o outro tumor benigno mais comum é o tumor de Wort, também denominado de cistadenoma papilífero linfomatoso. Acometem exclusivamente a glândula parótida. E vejam que ele apresenta ilhas acinares envolvidas por um infiltrado linfocitário exuberante. É o que a gente observa aqui, ó, nessa fotomicrografia, onde eu tenho aqui o epitélio ductal, o ácino, envolvido por um infiltrado linfocitário exuberante, o que caracteriza, de fato, a lesão. E aqui uma biópsia de glândula salivar maior, né? Na verdade, uma enucleação cirúrgica com remoção total da glândula, mostrando aqui as ilhas, ó, neoplásicas dos ácinos. E para o tratamento específico, assim como o adenoma pleomórfico, é a excisão cirúrgica com margem de segurança, e as recidivas são raras quando realizado essa abordagem cirúrgica, né, remoção, seguida de margem de segurança. Então, muitas vezes, a glândula ela é removida e os pacientes conseguem ter cura sem recidivas.
Já o grupo de neoplasias malignas, o carro-chefe, o mais incidente tumor maligno de glândula salivar é o carcinoma mucoepidermoide. Ele apresenta um crescimento lento, indolor, de consistência firme ou endurecida, ocorre em adultos com pico de incidência nos 20 a 40 anos de idade. Então, ele aparece geralmente em uma proporção menor, quando comparado com outras neoplasias, e tendo essa característica de crescimento lento e indolor, muitas vezes o tumor se desenvolve. No tratamento, geralmente, dessa neoplasia maligna, a cirurgia é a medida mais utilizada, com sucesso no seu prognóstico. Muitas vezes, por conta do tamanho do tumor ser pequeno, detecção precoce com evolução pequena, e esse tumor também não tem infiltração local, então o prognóstico ele é muito mais favorável quando se utiliza apenas cirurgia, sem necessariamente precisar de outros tratamentos oncológicos, como quimio e radioterapia, nesse caso aqui específico. Então, o carcinoma mucoepidermoide tem uma mortalidade mais baixa e tem um prognóstico mais favorável. Entretanto, aqui a gente mostra aqui, ó, uma biópsia com a remoção da glândula. Aqui a fotomicrografia mostrando alterações específicas dos ácidos, com pouca inflamação, bastante pleomorfismo associada a mitoses atípicas. A gente vê aqui todo o conteúdo, ó, nos ácidos com bastante muco, o que vai caracterizar a neoplasia, né? Por isso que é chamado mucoepidermoide. Entretanto, o carcinoma adenóide cístico é o segundo mais comum de neoplasia maligna de glândula salivar, também denominado de cilindroma. Esse tipo de alteração ele já vai ter um prognóstico mais reservado, pela lesão ter um crescimento lento e ter uma natureza infiltrativa. Então a gente observa aqui, ó, é mais localizado na parótide, seguido da submandibular e glândulas salivares menores. Aqui um exame de imagem mostrando uma tumoração de proporção maior. Por ele ter essa natureza infiltrativa, o prognóstico já muda um pouco. Muitas vezes a cirurgia apenas não é indicado, necessita de outra abordagem terapêutica, como radioquimioterapia. Aqui mostrando a fotomicrografia, né, a histopatologia, identificando aqui, ó, várias perfurações, né, que a gente chama, um aspecto cribiforme ou de chuveiro, onde a gente vai ter essas ilhas, ó, essas ilhas, dando esse aspecto que a gente denomina de cribiforme ou de chuveiro, né, que no passado era chamado de cilindroma por parecer cilindros, né, associados à forma das lesões. Então a gente vê aqui, ó, muitas mitoses atípicas, alterações específicas dos ácidos, com a formação dessas ilhas cribiformes, caracterizando assim o adenoma, o carcinoma adenoide cístico. Eu não coloquei aqui, mas os livros não colocam como sendo um importante tumor maligno, mas nós temos também outro tumor bastante vinculado atualmente, a gente vê isso na clínica diária, que são os adenocarcinomas polimorfos de baixo grau de malignidade. Então, eles têm aparecido com maior frequência, né? E eles apresentam também um prognóstico melhor quando comparado com o carcinoma adenoide cístico. De fato, o carcinoma adenoide cístico ele tem, por conta dessa natureza infiltrativa, um prognóstico mais reservado.